Olá, olá, tudo bom? Nossa, eu tô pingando, gente, tá muito quente. O bebezinho hoje deu trabalho. E aí, estamos ao vivo, ok? Vamos lá, cadê o pessoal? Está chegando, não está chegando? Estamos sendo notificados. Muito bem, Instagram, notifique todo mundo que estamos ao vivo, um pouco atrasado, mas estamos. Entramos 21 horas e 21 minutos, muito mais interessante do que as 21 horas, numerologicamente falando. Tio Maico já tá por aí, manda lá o toquezinho ali solicitando para participar que eu já te adiciono aqui, meu querido. Tá? Beleza, legal, pessoal entrando na sala aí. Tive vários desafios com o bebê, por isso acabei me atrasando. Ele tá com 4 meses e meio, rapaz, passa muito rápido. E aí ele tá naquela fase do que eles chamam de salto, né? Que é onde ele dá um tiro de crescimento. Então, aí para dormir, para qualquer coisa, é super desafio. Rapaz. Aí, pronto. Estamos adicionando o senhor Maicon. Muito bom. Pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo. Boa noite para vocês. Estão me ouvindo? Opa. Daí, tio, tá me ouvindo? Tô, aham. Tu tá me escutando? Tudo certo. Fechou. Beleza. Pessoal que está entrando aí, estão conseguindo nos ver, nos ouvir? Jaque, Kaique, boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos. Joia. Tu tá só com o celular ou tá com o notebook aí, tio? Só o celular. Tá. Ia pedir pra você mandar uma mensagem no grupo lá, com o link. Ah, não, tô só Tá, com o eu celular. também tô só pelo celular, tá tudo certo, tranquilo. O pessoal que tá com a gente aí tá acompanhando, tá vendo, ouvindo bem, legal, muito bem. Boa noite pra Richelle, pra Monacita, Camila, Natasha, Daniela, Sonira, Bruna, Maristela, Gislaine, tudo bem com vocês? Boa noite, Cris, tudo jóia? A Tainá também, legal. Uma galera entrando aí, chegando aí em 26, 27 pessoas, tá ótimo, muito bom. Tudo bom, Marcinha? Como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho hoje com vocês aqui sobre emagrecimento, tá? E provavelmente, talvez a gente vá abordar com vocês aqui algo que, em algum momento da vida de vocês, vocês já tenham ouvido falar. Se vocês já passaram por algum procedimento comigo ou com o Michael, né? Ou para quem esteve indo nos nossos eventos, nos retiros, imersões, ou até mesmo no evento presencial do Hoje Melhor Que Ontem, que a gente fez em novembro do ano passado, tá? Mas para quem não, digamos assim, nunca ouviu falar em movimento sistêmico nem nada, para vocês vai ser provavelmente uma novidade, né? E até para quem já ouviu e participou, talvez alguns de vocês não tenham percebido ou pensado na possibilidade de trabalhar questões como emagrecimento, né? A grande maioria das pessoas, quando falam em emagrecimento, deve pensar em alimentação e atividade física, tá? Isso aí ajuda, é bacana, é interessante, é necessário, mas não é o que vai fazer você realmente chegar lá e manter aquele corpo que você necessita, que você idealiza para um processo de saúde, de crescimento pessoal teu, tá? Então aí, boa noite, boa noite, boa noite, Diego, a Dani, a Natália, legal, Carla, acho que já tá com uma galera suficiente aí pra gente começar a conversar, né? Isso, Então, para quem manda ouvir. tá exatamente com o número de vagas que a gente tem disponível. Maravilha. Então tá, galerinha, a gente vai estar falando com vocês aqui então hoje sobre emagrecimento, mas dentro de uma abordagem mais ampla, né? Uma abordagem onde a gente realmente percebe que está a essência, que está a raiz da situação que você quiser na tua vida, tá? Então, através de movimento sistêmico, de constelação sistêmica familiar voltada, nesse caso, que a gente vai estar articulando essa imersão, vai ter agora final de janeiro aqui em Florianópolis, tá? Como o Michael falou, a hora que chegou aqui, a gente tem 25 vagas, né? A gente já tem uma lista de pré-inscritos, de pessoas que já estão, tipo, reservando a vaga ali. Para vocês que estão hoje aqui nessa live, vocês vão estar saindo na frente de todos os outros também, porque a gente vai dar uma oportunidade exclusiva para vocês aqui, né? A gente tem um sorteio também de uma das vagas que vai rolar, é dia 8?
É quarta-feira, ao meio-dia. Quarta-feira agora, dia 8, meio-dia, tá? Então, se você quiser concorrer até pelo sorteio, depois você entra aqui tanto no meu Instagram quanto do Michael, tá? Vai ter ali o post oficial com as regrinhas de como é que você faz para participar, e o sorteio é na quarta-feira, tá? Para quem de vocês está aqui e não me conhece, né? Meu nome é Calil Mondadori, sou naturólogo, personal e life coach, facilitador de processo sistêmico aí com as constelações sistêmicas familiares, facilitador de barras de axis, sou mestre reiki, enfim, várias nomenclaturas aí que na verdade são muitos papéis que falam muito pouco sobre tudo que a gente faz aí, tá? A ideia é que nesses últimos anos que a gente vem atuando e trabalhando, a gente desenvolveu algumas técnicas que vão, digamos assim, um pouquinho além, porque a gente contempla vários conhecimentos que a gente já tinha adquirido em uma coisa muito maior, tá? E para vocês que estão aqui nessa live, então, fiquem com a gente até o final, porque no final a gente vai passar para vocês aqui uma oportunidade de vocês participarem de um grupo exclusivo, de um grupo fechado, tá? Onde nesse grupo fechado, quem estiver dentro desse grupo fechado vai receber promoções e situações exclusivas para quem está no grupo. Quem não entrar no grupo não vai ter acesso a esse tipo de bonificação que a gente vai estar dando para lá, para quem estiver lá. Tá legal? Quem de vocês está com a gente aqui e acredita que gostaria de emagrecer e de se manter num peso mais interessante, tá? Quem gostaria de emagrecer, pega e digita aí o número 1, tá? Quem tá feliz e quem acredita que não precisa melhorar nada fisicamente, digita o número 2 aí, tá? Pra gente ter uma noção aqui, tá? Enquanto vocês vão recebendo e interagindo aí com a gente, vou passar a bola pro Michael também, para ele se apresentar e falar um pouquinho sobre esse nosso projeto aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Michael Andrei, sou facilitador sistêmico e de expansão de consciência. Tenho formação acadêmica em Direito, né? Também sou hipnoterapeuta, facilitador de barra de axis, constelações familiares e mais alguns outros papéis, como diz o Calil aí. E nesse decorrer de 2 anos, a gente acabou reconhecendo alguns papéis, né, que estão relacionados totalmente ligado com a questão do emagrecimento. Eu trabalho com consultoria online de emagrecimento já fazem quase uma década e por todo esse período, né, eu percebi um padrão onde algumas pessoas, elas, enquanto estavam tendo consultoria comigo, tinham um excelente resultado, porém, quando paravam, perdiam esse resultado. Outras não conseguiam ter esse resultado, e aí eu me perguntava o que tem de errado, porque quem faz tem, e por que essas pessoas não conseguem fazer, e por que essas pessoas que fazem não conseguem manter os resultados. E aí nesse trabalho de autodesenvolvimento, de busca de estudos, né, eu acabei conhecendo também as constelações familiares, e aí eu fui percebendo que nós não somos, né, segundo as barras de axis, a gente não é 98%, ou seja, 2% somos nós. Então, o que é esse outros 98%? E aí eu acabei vendo que existia algo muito mais profundo, que por isso que essas pessoas acabavam não conseguindo ter sucesso nesse processo de emagrecimento, né? Porque se emagrecer fosse simplesmente você ter uma orientação alimentar, uma orientação de suplemento e até mesmo de treino, isso aí qualquer um pode encontrar no Google, né? Hoje a gente tem uma vasta gama de informação, jejum intermitente, dieta cetogênica, low carb, enfim, dieta é o que não falta e informação também é o que não falta. Suplementação para emagrecimento, meu Deus do céu, eu acho que é o que mais tem, né? Eu trabalho com isso e se eu tirar esse ano para estudar os 366 dias, né, que já passaram alguns, eu não consigo estudar todos porque são muitos. E por quê? Né? Porque que tem todo esse conteúdo, né? As pessoas têm elas disponíveis e acabam não tendo resultado, né? Então a questão ela é mais profunda, né? Não é apenas uma alimentação. Eu falo hoje, né, que a alimentação, a dieta propriamente dita, ela é, digamos que paliativa, ela é um remédio, né? Como assim? É um remédio. Você
agora, final do ano, queria ficar bem condicionado para o verão, que é um hábito, isso está no inconsciente coletivo da nação brasileira, né? Então é normal. E aí você buscou orientação, até mesmo esses conhecimentos na internet. E você conseguiu emagrecer, né? Você emagreceu. Algumas pessoas emagreceram 1, outras emagreceram 5, outras emagreceram 10. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já fez isso e depois você perdeu tudo, né? E em muitos casos, a pessoa perde 5 e depois recupera 6, 7, 8, né? Devido a estratégias muito extremistas, aonde não é o correto, o ideal e o saudável para o corpo. E então, por que isso acontece, né? Por que essas pessoas conseguiram obter um bom resultado e aí depois, quando pararam de fazer tudo isso, voltou tudo de novo e muitas vezes muito mais? Ou porque muitos de vocês nem conseguiram, não conseguem começar, né? Vai lá, tá super motivado, agora vai, fit, não sei o quê, e começa na primeira semana, tá focado, na segunda semana tá legal, mas já dá uma deslizadinha, na terceira semana já começa a claudicar e daqui a pouco já desiste de tudo e fica por isso mesmo, né? Então, por que isso acontece? E eu me perguntei por muitos anos isso porque eu me senti impotente, na realidade, como coach, né? Me senti impotente porque, tipo, eu dava o meu melhor e eu via que mesmo os que tinham bons resultados, quando parava a consultoria perdiam. E o meu foco não era ter pessoas dependentes do meu trabalho. Eu queria que essas pessoas tivessem resultado, mas que continuassem com esse resultado, né? O que adianta? Eu só tenho resultado quando eu faço consultoria com o Mike, eu só tenho resultado quando eu estou com orientação de um nutricionista, de um nutrólogo, de um coach, enfim, né, independente. E eu acho que a gente é livre, a gente é merecedor de poder ter uma boa saúde sem precisar estar pagando mensalmente algum valor para alguém, né? Então tudo isso foi me gerando impotência, o fato de essas pessoas que tinham bom resultado quando paravam perdiam os resultados, o fato dos que começavam e eu via que não conseguia continuar, daí parava, daí dava 2, 3 meses, voltava novamente, aí a mesma história, aí tinha uma formatura para fazer, voltava de novo, e a mesma história, aí chegava o final do ano, voltava de novo, a mesma história. Tipo, sabe, era um padrão. Era o padrão dos que faziam e perdiam quando paravam, e era o padrão dos que começavam e não terminavam, voltavam e não terminavam, voltavam e não terminavam. E aí isso foi me incomodando e eu fui buscando, estudando, percebendo, né, nas constelações que a gente fazia com o Calil, que foram centenas, se quiçá, não sei se não chegou a milhares já, eu fui vendo que tinham campos que estavam extremamente relacionados com a questão do excesso de peso, né? E aí, para começar essa conversa, eu postei uma frase há poucos dias que é a seguinte: o corpo físico ele é o último a manifestar informação. Como assim? Nós temos 7 corpos, né? Corpo físico, etérico, energético, pode ler espiritual, quem tem essa filosofia, mental, emocional, búdico, que é o de sabedoria, e átmico, que é o nosso corpo de luz. Então, o que acontece? Esse corpo físico, ele é o último que manifesta a informação. Se chegou no físico, é porque já está em outro corpo. Normalmente, o mental e o emocional. E eu vou usar o exemplo de um post que eu fiz agora há pouco tempo também, que é a questão, que é algo que está totalmente relacionado no excesso de peso. Não é uma regra, não é para todos, mas é algo que acontece muito. Que é o quê? Exemplo, o Maico Andrei, em algum momento da vida dele, talvez até mesmo no útero da mãe, né? Ou na infância, ou na adolescência, ele se sentiu inseguro, ele se sentiu rejeitado, né? E aí ele falou, putz, né, fui rejeitado, estou me sentindo inseguro, vulnerável, eu preciso ser grande para me proteger. Então, no meu corpo emocional, eu agreguei uma informação de rejeição. E aí o meu corpo mental falou, opa, eu tenho que ser grande para me proteger. E aí qual que é o mecanismo que o Maico usou para ser grande, para se proteger? Grande maioria utiliza o excesso de peso, né? E isso é algo totalmente inconsciente, porque a nossa mente ela é feita de consciente e subconsciente, né? Inconsciente, enfim, eu chamo de inconsciente, mas subconsciente pode ser também a mesma coisa. E dessa mente que tem um consciente e um subconsciente, 5% é consciente,
Então, 5% do Maico que está falando aqui e de todos vocês que estão escutando aí, é esse 5%, é esse consciente. Vocês estão vendo eu me gesticular, estão tendo as suas percepções, é o consciente. Mas o 95% é inconsciente. São coisas que estão muito mais profundas, que você nem sabe que tem, né? Existem as coisas que você sabe, existem as coisas que você sabe que não sabe, e existem as coisas que você não sabe que você não sabe. E aqui que está, né, uma grande parcela desse inconsciente e um grande problema. Então, o que acontece? O corpo, ele manifesta uma informação que já vem de outro corpo, né? Então, o excesso de peso, ele é apenas uma informação inteligente do teu corpo para mostrar que tem algo que não está certo, né? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês foi de uma imersão de... Pode Deixa falar? eu só aproveitar aqui. Uhum. Tá? Senão a gente vai passar aqui. Né? Para o pessoal que foi entrando agora no início da live, que fiz uma breve enquete aqui perguntando para quem estava presente se realmente estava satisfeito com o corpo, se acredita que precisa emagrecer, se não está satisfeito com o corpo, se precisar emagrecer alguma coisa, ia digitar 1, e se tivesse realmente satisfeito e pleno e o corpo está bonito e perfeitinho, digitava 2. Tá? 99% das pessoas digitaram o número 1. Teve só uma pessoa aqui que está muito bem, que é a Cris Sten. Então, meus parabéns para a Cris. Né? Mas percebam que 99% das pessoas realmente percebe que precisa trabalhar alguma coisa para melhorar um pouco o seu corpo. Tá? Então, o Michael estava falando para vocês aqui de algumas questões e padrões relacionados ao excesso de peso. Né? Todo o excesso ou toda deficiência é um tipo de compensação para alguma coisa que você teve lá no passado, ou por uma criança ferida, ou por alguma coisa que você recebeu do pai e da mãe geneticamente, dos ancestrais, tá? Pai, mãe, avós, bisavós e assim seja. Ou ainda que você sofreu, que aconteceu, que você tinha que passar por aquilo de alguma maneira, por mais doloroso que tenha sido, de algum trauma, abuso, situação, que seja ela qual for, na tua primeira ou na tua segunda infância. Geralmente é aqui, tá? Mais de 90% tá aqui, na primeira infância e segunda infância. 70% primeira infância e mais 25%, digamos, na segunda infância, para chegar em 95%. Primeira infância, o que eu digo, é de 0 aos 7 anos, segunda infância é dos 7 aos 14 anos, tá? São idades de muita formação de você enquanto indivíduo, tá? Onde você está se situando nesse planeta, nessa matéria 3D aqui, entendendo qual é o teu papel aqui. Né? Então você aprende muito pelo papai, pela mamãe, ou pela figura masculina ou a figura feminina de referências para você, tá? E tinha mais alguma coisa que estava acontecendo enquanto você falava aqui. Um outro dado que você estava falando, eu me lembrei aqui, né? Um dado. Hoje a gente vive no planeta Terra, no mundo, tá? Uma pandemia vinculada a excesso de peso, tá? E digamos assim, sobrepeso, excesso de peso e obesidade mórbida, tá? Já é cerca de 2/3 a 3/4 da população já está se encontrando nesse tipo de situação, tá? Então, eu vejo que eu fui do mais leve até o mais grosso, né? Só deixa eu Acima fazer do peso, excesso de peso, obesidade mórbida. Aqui dentro. Quem está no peso ideal é uma minoria absoluta. Já temos muito, muito mais pessoas em obesidade mórbida do que pessoas passando fome no planeta Terra. Tá? Pode falar. Só fazer um adendo aí para esses dados que você passou. Sim, né, você pode ser uma pessoa com excesso de peso, um gordinho feliz, pode. Você pode ser o que se quiser feliz. Tá Agora, certo, agora, uma pessoa gorda, ela não é saudável. Isso é fato e você goste ou não, queira sair dessa live depois que tá isso ou não. Você ser o gordinho, Sim. Você ser feliz, você se aceitar é o caminho, você precisa disso. Tá? Isso é o primeiro passo. Viver assim, aí já é uma outra coisa que também vai gerar uma compensação lá na frente também. Não tem como não gerar. Isso. Vai gerar alguma doença. E não é saudável, né? Então você pode sim ser um gordinho feliz, eu espero que seja, espero que você seja feliz, mas que também queira, né, buscar essa mudança, e por isso que você está aqui, mas saudável não é, né? Até porque o excesso de gordura é uma inflamação, né? É inflamação, então já por aí a gente já percebe isso. E aí, eu estava falando da questão dos 7 corpos, né? Isso. Dos 7 corpos, onde o corpo físico é o último a manifestar a informação, e eu trouxe já uma informação que está relacionada o quê? Com o ser rejeitado e com a insegurança, né? Isso dentro dos meus estudos, foi algo que eu acabei descobrindo,
e não foi algo que eu criei, foi algo que eu aprendi com outra pessoa que é a Cristina Cairo, que é uma especialista também em emagrecimento. Do corpo. Uhum. E aí, esse é um dos fatores, né? Então, você que está aqui, talvez você pense, realmente, eu em algum momento, eu fui rejeitado mesmo. Pode ter sido na tua infância, pode ter sido pelo teu pai, pode ter sido pela tua mãe, pode ter sido por um namorado, pode ter sido por muitas relacionamentos, colegas, grupos. Qualquer coisa, né? E essa é uma das questões dessa origem, né? Depois eu vou falar sobre essa curva. E eu estava entrando num exemplo de uma pessoa que participou de uma imersão de emagrecimento em agosto, né? Que a gente finalizou os grupos de cura em Blumenau, e aí eu entrei participando como para finalizar com a imersão de emagrecimento sistêmico, e aí eu abri as inscrições para algumas pessoas de fora, e foi uma pessoa. E aí a gente começou na temática da imersão, porque a imersão ela tem uma temática, né? Ela tem um segmento, e no momento essa pessoa estava falando, e quando ela entrou na porta do local, veio para mim assim, você tem que pôr o campo da sexualidade. E eu falei, ok, eu vou colocar. Não questiono, eu sempre recebo a informação do campo e não questiono. E aí a gente continuou, né, ali e tal. Fizemos o movimento, entrou o campo da sexualidade, ela foi a representante desse campo, e aí veio o campo de abusos sexuais e abortos, e ela estava ali, ela sofreu muito, 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 assim, foi muito físico aquilo para ela. E aí no final da imersão, né, a gente sempre faz uma temática para as pessoas falar um pouco sobre. E ela acabou falando que sempre que ela tinha um relacionamento, ela engordava. Mas na infância dela, ela foi abusada sexualmente. Então, olha só o que esse inconsciente, o que esse corpo mental criou com esse abuso desse corpo emocional, né? Esse corpo emocional se sentiu abusado. O que esse corpo mental criou? Opa, eu sou uma mulher muito bonita. E se eu tô bonita, eu sou abusada. Então eu preciso o quê? Ficar feia. E para mim, o que é ser feia? Ser gordinha já sai um pouco do padrão arquetípico de beleza do brasileiro. Então eu vou ser gordinha. Então ela criou essa casca na cebola dela, que foi o excesso de gordura, para não ser mais abusada. Mas sempre que ela se relacionava, ela engordava. Quando ela se separava, ela emagrecia. Por quê? Inconscientemente também ela não tinha uma boa relação com a sexualidade, porque qual eram as informações que ela tinha em relação à relação sexual? As piores? Ela foi abusada, então, pelo amor de Deus. E aí, por mais que ela gostasse do companheiro dela, por mais que ela fosse ter um ato sexual consentindo com isso, inconscientemente, o que ela pensava? Esse cara tá me abusando. E aí eu preciso o quê? Engordar para não ser atraente para ele. Então, assim, coloquei 2 pontos apenas aqui, tá? Só para vocês verem o tamanho da profundidade que é o negócio, ok? E aí, isso tudo, como o Maico falou, é inconsciente, tá? Para quem tá aqui, de repente, ele falou campos e tal, você ficou, tá, mas que campo? O cara tá falando que ele sentiu e coisa. Isso que a gente usa é a abordagem do movimento sistêmico, tá? O movimento sistêmico, nesse caso, quando a gente vai trabalhar em emagrecimento sistêmico, a gente vai estar trabalhando dentro de física quântica, a gente está trabalhando com o campo de energia, a gente está acessando e trazendo para o meio físico, visual, que a gente possa enxergar, ver as coisas ali, tudo aquilo que está no inconsciente, tá? Imagina, tipo, o teu cérebro aqui é um supercomputador, né? Então, todas as informações de tudo que aconteceu na tua vida, tudo que você passou do momento que você foi concebido ali, o papai e a mamãe namoraram lá de alguma maneira, fizeram você, gameta masculino e feminino, você começou a ser gerado ali, daquele momento até agora que você está aqui assistindo essa live, tudo que aconteceu na tua vida está registrado. Você não consegue lembrar e acessar conscientemente a grande maioria dessas coisas. Mas está tudo aqui dentro, tá? E com base em toda essa informação que você tem, o teu corpo reage para te manter vivo, tá? E para te proteger, né? Para te proteger, para te manter vivo, te proteger, fazer com que você economize energia, economize tempo, fuja da dor e busque o prazer. Né? O teu cérebro tem várias listinhas do que ele segue assim para responder a todo e qualquer estímulo de fora que vem para você, tá? Então, nesse exemplo que ele deu aqui, foi um caso de vários que a gente já percebeu. Acho que primeiro retiro que a gente fez, também teve uma pessoa que era de Santo Amaro, lembra? Também tinha sofrido abuso, e ela tinha essa questão também. Ela sofria abuso,
Desde muito cedo ela era uma garota que tinha um corpo muito atrativo, né? E aí um mecanismo inconsciente dela foi, de engordar para não ficar atraente para o sexo oposto, para os homens, porque os homens abusavam, né? Então, isso tudo que a gente está falando aqui é inconsciente. Daí, quando a gente fala do campo, o que acontece? No movimento sistêmico, a gente trabalha com essa técnica, que ela é baseada nas constelações familiares, tá? Onde a gente utiliza os campos morfogênicos para trazer à tona, para trazer para a consciência, para a nossa realidade manifesta, o que tem no inconsciente das pessoas. E tudo que tem a ver com aquela energia ali, para entender onde é que está essa disfunção. Tá? Então, você não precisa nem falar o que você tem. Você não precisa abrir o jogo para ninguém. Você não precisa chegar ali e ter que contar os podres, as dores, aquelas coisas para ninguém. Não. Falar só prejudica. Exatamente, porque a nossa fala sempre quer ser racionalizada. A gente sempre quer contar uma historinha, quer deixar melhorzinho ou quer deixar mais trágico para as pessoas terem mais pena da gente, ou enfim. Né? Então não precisa falar. Quanto menos você falar, melhor. A questão, quando a gente trabalha com os campos, a gente consegue acessar essa informação de energia e as pessoas que estão ali participando, elas representam esses campos aqui. Como o Michael falou, veio para ele o campo da sexualidade. Então ele chamou uma pessoa para representar o campo da sexualidade, outra pessoa vai representar o pai, esse aqui vai representar o yin, esse aqui o yang, são vários campos. Né? O Michael viu e a gente trabalhou junto aí um tempo, uns 2, 3 anos que a gente está trabalhando junto, e chegou num formato onde tem 25 campos que estão relacionados com essa questão do emagrecer, do engordar, do emagrecer, né? Então, quando a gente vai fazer um movimento sistêmico agora de imersão, final do mês aqui em Floripa, o primeiro, depois a gente vai para Blumenau, vai para Lages, e enfim, tem outras cidades que a gente vai estar trabalhando com isso. Onde a gente vai estar fazendo isso. Então, é algo que é restrito, a princípio, para 25 pessoas, porque a gente tem esses 25 campos para trabalhar. Tá? Você que está nessa live com a gente já fica ligado, né? Independente da cidade que você é, se você tem interesse, fica antenado, porque, como a gente falou aqui, as vagas são um pouco limitadas, e no final da live a gente vai falar um pouco mais sobre isso, dá para vocês essa oportunidade. Não é nenhuma estratégia de venda, realmente, de falar que são poucas vagas, porque porque, por exemplo, nesse tempo de estudo, né, enquanto eu estava fazendo as constelações com o Kalil e continuava trabalhando com a consultoria, e continuei estudando muito fortemente, porque aquilo estava me incomodando, e o universo foi me trazendo livros, informações e cursos que eu fui identificando, né, cada campo, e são 25 campos, então não tem como ter 26 inscritos, porque essa outra pessoa ela não vai ter onde se colocada, né? A gente trabalha e a gente trabalha conforme o campo se manifesta, né? A gente trabalha de uma maneira quântica, não é do jeito que a gente quer. Às vezes todas as vezes que a gente planejou os nossos retiros, nunca deu certo, porque não é a gente que está fazendo, é algo muito maior. A gente simplesmente está trabalhando e facilitando. E aí, continuando a questão, né, Aí eu falei, né, que tem a questão da rejeição e da insegurança, que estão totalmente relacionados, né, com excesso de peso. E tem também essa questão que é uma questão muito particular, né, que foi uma vivência que eu fiz e que a mulher me contou, né. E como eu falei para vocês, quando ela chegou, o campo, né, trouxe a informação, coloca o campo da sexualidade, que já é um campo que já está pré-determinado, mas que como naquela imersão teriam poucas pessoas, eu tinha que sentir qual os campos que aquela egrégora precisava trabalhar mais, né? E aí, obviamente, ela entrou no campo da sexualidade, e no final, né, o que apareceu? Ela contou que foi abusada e tudo mais, então acabou fazendo sentido. E o que acontece? Quando a gente chegou aqui nessa terra, no útero da nossa querida e amada mamãe, a gente já veio com algumas informações, algumas não, muitas informações, né? Nas constelações familiares nós chamamos de sistema. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês entenderem. O Michael Andrei, ele foi adventista do 7º dia durante muito tempo. Então, quando o Michael Andrei, ele teve afinidade pela religião adventista e ele entrou nessa religião, o sistema, as informações dessa religião acoplou na minha consciência. Uf. O que agora eu não posso e o que eu posso fazer? Agora eu não posso mais transar antes do casamento, eu não posso tomar coca, eu não posso comer carne de porco, eu posso orar ajoelhado, eu posso ir todos os sábados de manhã de roupa social para a igreja, ou seja, existe muitos sistemas, né? E Michael, então, se eu me libertar dos sistemas, eu estou bem. Não tem como.
Você vai sempre fazer parte de algum sistema. E quando você chegou, você já trouxe 3 sistemas básicos junto contigo. Que foi o quê? Foi o sistema familiar, o sistema individual, né? Ou a gente pode chamar também de consciência familiar, consciência individual e consciência coletiva. Então, aí que agora que a gente vai chegar na cereja do bolo. Essa questão de eu estar falando de insegurança e tudo mais, isso daí eu falei dos corpos. Esse é um assunto à parte. Agora a gente chega na outra cereja do bolo. O que acontece? Você já veio com 3 sistemas. Então, o Maicon, quando ele chegou aqui, ele já veio com um sistema familiar. Ele veio com o pai, com a mãe, avós paternos, maternos, bisavós e barará. Existem dados, né, que a gente pega informações de até 7 gerações para trás. Eu não gosto de ser muito exato quando se trata de uma questão energética, mas vamos deixar para 7 para a gente fazer um cálculo bem rápido. Calil, 7 gerações para trás dá uma média de quantos anos dessa galera que veio antes da gente? Uns 400, mais ou menos? Dá menos. 350? 350 anos, se a gente chega em 10 gerações. Se a gente puxar duas, cara, de 250 a 300 anos, mas no máximo. Tá. Vamos deixar só 300 anos, que 300 anos acho que já tem bastante história, né, gente do céu? 300 anos, vocês pensem. De 300 anos para cá, teve muita gente que foi abusada, que foi estuprada, que passou muita fome. E quando tinha a oportunidade de comer, comia que nem louco, porque era a única maneira que tinha de comer. Teve muita história. E essas histórias, elas estão aqui comigo, Maicon Andrei. Sim, exatamente. E eu trago isso comigo, né? E aí, eu nasci aonde? Eu nasci numa nação, nessa querida terra brasileira. E essa nação também tem um inconsciente coletivo que me afeta. Não tem como eu querer fugir disso. Uma das informações do inconsciente coletivo da nação é o que eu acabei de falar no início da live, que é o quê? Chegou ali por outubro, começa o hashtag Projeto Verão. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas para vocês perceberem que é tão forte que não é uma pessoa que faz o Projeto Verão. São muitas, são milhares, são muitas mesmo. Por quê? Porque o inconsciente coletivo, que segundo Jung falava, é muito forte. E aí tem a nossa consciência individual, que é o quê? Que são as nossas interpretações perante os fatos, que são fatos baseados em cima disso aqui. Entende? Então, por exemplo, às vezes eu estou no útero da mamãe, e aí o papai chega em casa, e ainda é um período que eles estão tendo relações sexuais, e aí ele fala para a mamãe, não, hoje eu não quero porque você está muito gorda. Né? E aí eu, né, já ali com a consciência, faço a minha interpretação. Nossa, mas ser gordo, né, não sei o que lá. E você cria, meu Deus, nesses 9 meses você cria muita interpretação. E aí, imagina, quando eu falo lei das cascas da cebola, e quando eu falo que Axis fala que 98% não é nosso, é isso, são as cascas que você criou para se proteger. Né? Então, o excesso de peso, a gordura, a obesidade não é um problema, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é uma bênção. Mas como assim? Você está falando tudo isso e agora você fala que é a bênção? É uma bênção. O problema é a porta de entrada para uma disfunção sistêmica. O problema quer me mostrar que, por exemplo, eu tenho um trauma porque eu fui abusada quando eu tinha lá, sei lá quantos anos. O problema está me mostrando que eu tenho um trauma emocional quando eu fui rejeitado pela minha mãe que não queria me ter e me teve. Ou várias outras informações. E aí, esse é o foco da imersão. É o quê? É curar na origem. E dentro desses 25 campos, nós temos campos que são campos básicos perante a minha visão. Não sei, a do Calil também acredito que sim, porque a gente vem trabalhando junto há 2 anos, mas não é uma visão de todos os consteladores, porque isso não é algo passado em informações, isso foram as nossas percepções, né, que eu acabei de falar para vocês, a nossa consciência individual. Tu vai falar um pouco dos campos? Vou falar o quê? Que tem campos que ele não vai, que está na imersão de emagrecimento, que não vai afetar só uma questão do emagrecimento, vai afetar a tua vida inteira, entendeu? Vai afetar tudo na tua vida. Com certeza. Porque tem um pai e tem uma mãe, que são campos que estão lá, tá? Tem o campo da sexualidade. Mas pô, você colocou sexualidade por causa daquele abuso? Não.
A energia sexual é a segunda energia de cocriação do universo. A primeira é o amor, tudo é amor. E a segunda é a energia sexual, né? E outro paradigma do inconsciente coletivo é o que? É a questão da sexualidade, né? Você transar é sujo, transar é pecado, entende? Então, tipo, se você tá com a tua energia sexual travada, se tu tá cheio de paradigma nessa questão aí da energia sexual, tu não cria nada na tua vida, porque é dessa energia que vem. Eu não tô falando, gente, de transar, eu não tô falando de relação sexual, eu tô falando de energia sexual, tá? Energia. Então, se você tem vários paradigmas em relação a essa energia que está relacionada com as relações sexuais e tudo mais, a tua vida não vai para frente, entendeu? Outro campo que tem, né? Tô falando alguns campos já. Segura aí, então, um pouquinho. Pode falar. Tá. Deixa eu recapitular algumas coisas que o Michael falou aqui, então, para de repente ajudar vocês a entender um pouco mais, né? É que pra gente é tão comum falar de campo e geração, isso, aquilo, que às vezes eu esqueço que tem gente que tá aqui tá na primeira vez numa live aqui e a gente tá falando, né? Eu vou assistir a live porque é sobre emagrecimento. Então, eles vão falar sobre comida e exercício físico e alguma dieta que eu não conheço, né? Daí a gente começa a falar desse campo sistêmico, é algo que é muito mais profundo, e o cara, de repente, está viajando. Então, vou só, né, vincular vocês aqui, ó. Né? Você é 50% papai e 50% a mamãe, certo? Geneticamente, né? Seus pais são 50% os seus avós. Então, você é 12, aliás, você é 25% os seus avós, certo? Vai acompanhando a matemática aí, tá? Seus avós são 50% os seus bisavós. Você é 12,5% de cada um dos seus bisavós, tá? Aí os seus bisavós são 50% dos seus tataravós. Dos seus tataravós, você é 6,25%. Do tata que vem acima dele aqui, você é 3,12%. Tá? E do tata que vem acima dele, você é 1,56%. Tá? E do tata que vem acima desse, aí você já é menos de 1%. Mas ainda é. Entende? E aí ainda por isso que digo, toda a linhagem que vier em cima de você recebe informação. Mas por que a gente pega e fala assim das 7 gerações que vem antes? Porque quando chega nesse tata aqui, que dá 1,56, se eu dividir mais uma vez aqui, ele vai dá 0,78, tá? Então é onde ainda dá 1%. Os tatas que vêm depois disso aqui, você recebe menos de 1% da genética, tá entendendo? Então, até 7 gerações antes de você herda uma carga genética que a gente pode considerar, assim, com um pouco mais de peso. Mas pode ser, em algum campo, em alguma vez em algum trabalho que você decide fazer, que esteja mais que isso. Né? Mais das 7 gerações que tem antes de você é onde vem uma energia assim, que te dá mais força. Né? Ela te dá força sim, porque os teus ancestrais te deram a vida. Tá? Então, quando você cura, quando você alinha, quando você faz esses ajustes aqui para trás, né, sanando essas brechas, você ganha mais força. E não só você, porque pensa que tipo esses bis, esses tatas aqui, além dos filhos que fazem parte da tua árvore, eles tiveram outros filhos. Isso aqui vai se espalhando para outras pessoas. Então, quando você promove essas curas, essas libertações aqui, isso aqui impacta muita gente, muita gente. Entende? Porque a gente está trabalhando no nível inconsciente, no nível genético, no nível epigenético, a gente está trabalhando na cura mesmo da fonte. Nos 7 corpos. Nos 7 corpos. Então, o processo ele é sistêmico, né? A visão sistêmica é isso, é a visão do sistema, do todo. Isso aqui é uma cura para o todo, né? Dos teus 7 corpos. Né? Se você quer emagrecer, né? Pensando no emagrecimento mesmo tradicional que você conhece aí, né? Então a pessoa vai lá, cuida do monte, faz dieta pra caramba, faz atividade física pra caramba, se transforma, emagrece, fica ali super fitness, mas ela não vai lá resolver na essência dentro dela o problema, o trauma, onde está a origem disso. Tá? Ela não faz isso. Qual é a tendência? Uma das, né? De repente vocês até conhecem alguém assim. Essa pessoa, daqui a pouco, ela se torna um padrão de excesso. Onde ela começa daí a entrar numa situação de tipo de insatisfação. Ela tá ali, perfeito, sei lá, 2, 3% de gordura corporal e não tá bom. E aí vai tomar um monte de suplemento e não tá bom, e tem que começar o hormônio e não tá bom, e daqui a pouco preenchimento aqui, estética e cirurgia. Vocês conhecem gente assim, não conhecem? Tem necessidade da pessoa fazer tudo isso? Não tem, mas para ela tem. Porque a visão dela tá voltada só
para fora. Que é salvação para ela se sentir bem, se sentir confortável, se sentir amada, se sentir querida, se sentir reconhecida, aceita, vai vir de ela continuar se mantendo nesse padrão. A hora que vai lá e cura e resolve lá dentro, encontrando a origem, a causa, de onde vem isso, pum, muda. E não é por isso que ela vai se desleixar e vai engordar a coisa, não. Ela vai sair dos excessos, tá? Quando eu falo de, né, patologia, lembra do Yin e do Yang da medicina chinesa? O Tao, o caminho do meio, é aqui que a gente tem que viver, o mais próximo disso aqui, certo? Não tem como você viver numa linha reta de equilíbrio, não tem. Você pode chamar aqui o Dalai Lama, o Buda, o Papa. O Papa esses dias não deu um tapa na mulher lá? Vocês viram isso? Entendeu? Então não tem. Somos seres humanos, entendam isso. Quando vocês vê os Instagram das pessoas bonitinhas, Sara na praia, vida perfeita, que eu li é a maior besteira que existe. Aquelas pessoas estão extremamente doentes também. Assim como eu tenho um monte de doença, o Marco também tem, todo mundo tem, tá legal? A diferença é que a gente está numa busca constante, se aprimorando e cada vez achando coisas mais profundas para libertar e curar. E por isso que a vida flui cada vez melhor, tá? Então, essa linha aqui, ó, quando você vibra, porque tudo no universo é vibração, quanto mais você vibrar perto disso aqui, dessa linha do equilíbrio, melhor, tá? O que acontece na patologia dentro da medicina chinesa é o excesso do Yang, o excesso do Yin, ou a gente pode ter um falso Yang, que é quando tipo, a pessoa tá com o Yang aqui, abaixo já do que é o ideal, mas ela tem o Yin muito mais baixo. Entende? Então é um falso Yang, na verdade. Porque ela deveria estar com os dois mais equilibrados e para cima. Então tem muitas coisinhas para ajustar. Então nesses campos que a gente coloca aqui, tem o Yin, tem o Yang, né? Tem, aham. Sim, Tem obviamente. a sexualidade, tem o pai, tem a mãe, tá entendendo? A gente vai colocar 25 campos, e isso que a gente tá falando aqui para trabalhar só as questões de emagrecimento. Mas não é só emagrecimento, é como o Mike tava falando. Tá entrando todos esses campos aqui, relacionados a você, a tua vida e o teu sistema. Então olha quanta coisa você vai ajustando, vai organizando e vai curando. Daí passa mais uns 3, 4 meses, você já melhorou bastante, daqui a pouco a gente faz, sei lá, uma imersão sobre relacionamentos e sexualidade, que foi esse tema que a gente acabou de falar aqui, que inclusive eu vi aqui um mestre desse tema, o Cleiton tá com a eu vi gente ali. aqui. Um beijão pra esse lindo. Né? O Seu Cleiton, lindão. quem não segue ainda, começa a seguir ele, seguir o Mundo Tantra, tá? Para mim, hoje, dentro da internet, aqui são os melhores para abordar os assuntos de sexualidade. Referência, com certeza. Né? Então, segue aí também, tá? E a gente vai fazer também uma imersão voltada para esse tema. Depois a gente vai fazer uma outra voltada para prosperidade. Né? São vários os pilares que a gente precisa organizar aí. Mas a hora que você mexe num, você já começa a movimentar o outro, e o outro, e o outro. E uma coisa que é interessante a gente falar é qual que é a grande sacada desses grupos, né? Vou falar grupo porque a gente vai estar no número de pessoas reunidas, né? Hoje chama-se de Mastermind, mas Napoleão Hill chamava de mente mestra, né? Que é onde existe uma ou mais mente direcionado para a mesma intenção, isso ganha força, ou seja, a gente cria uma egrégora, né? Então, só vai estar quem vibra na mesma semelhança. E aí a gente, no movimento sistêmico, né, na constelação, normalmente fica alguém de fora sendo constelado. E esse método que nós desenvolvemos, que não existe no mundo inteiro, tá? Não existe porque foi algo que a gente desenvolveu dentro das nossas expertises, né? E também muitas vivências, retiros e grupos de cura e imersões. A gente coloca todos no campo, todos vão experienciar e a consciência dessa egrégora vai estar sendo trabalhada. Então a força desse movimento é muito grande, porque o que acontece? Você pode até estar representando o campo do Ying, por exemplo, mas você vai estar trabalhando os 25 campos. Então você vai estar trabalhando o teu pai, a tua mãe, a tua energia sexual. Então é por isso que é tão poderoso. Quem teve no evento Hoje Melhor que Ontem, que teve em novembro, né, Calil? E quem participou comigo e com a Jana, da imersão de relacionamento e sexualidade, que tem a base parecida com essa, mas aí entram outros campos que não estão relacionados com emagrecimento, mas que estão relacionados com a questão do relacionamento e sexualidade, pôde ter uma noção de como que foi a coisa. Então, tipo, é muito forte, né? Muito forte porque o grupo cria uma força que vocês nem têm noção. E o que acontece? A gente estava falando dessa questão
né, do sistema familiar, do inconsciente coletivo e do individual. Todos nós temos um mapa mental, ok? O que seria um mapa mental? Seria como você vê a vida. Então o Maico chega aqui agora, e aí eu vou usar um exemplo de dinheiro, tá? Mas isso serve para tudo, até emagrecimento. E aí eu chego aqui e olho, ah, beleza, eu preciso encontrar um emprego. Opa, o que eu conheço de emprego? Aonde que tá o que eu conheço de emprego? Tá aqui atrás, gente. Porque se eu chegar para vocês e falar assim, ah, gente, faz um vatapá aí para mim. Você vai falar assim, o que é o vatapá? Você não sabe? Ninguém te mostrou. Essas galera não sabia o que era vatapá. A partir do momento que eu te falei que existe o tal do vatapá e fiz você fazer um e comer e você gostou, você agora conhece. Então, em algum momento da tua vida, tá? Em algum momento, isso sem exceção nenhuma, você vai replicar esses padrões. Por quê? Porque toda exclusão gera uma compensação. Uma das leis do amor de Bert Hellinger é o pertencimento. E muita gente veio excluindo muita coisa aqui também. E aí você chega aqui, você olha, por exemplo, trabalho, dinheiro. Deixa eu olhar aqui para trás. Tem um cara lá que tinha um paradigma muito forte em relação ao dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade, que o rico não entra no céu e tudo mais, e isso está afetando o nosso clã. Eu preciso replicar isso, né? Por amor inconsciente ao sistema. Então sempre vai chegar um momento que você, na tua vida, em todas as áreas da tua vida, tu vai replicar. Não tem como você fazer diferente. Lógico que você fala assim, ah, Michael, mas como assim? Nós somos em sete irmãos na nossa família e nenhum faz a gente, cada um tem uma vida diferente. Sim, com certeza. Olha o tanto de gente que tem para trás. Você olhou para o fulano de tal, o teu irmão olhou para aquele outro bisavô, o teu irmão olhou para o tata, aquele tata, e cada um pegou uma disfunção sistêmica para tentar libertar esse sistema. Então, na realidade, E isso é genético, entende? Só que a genética é aquela genética que vai além do aspecto físico e biológico tradicional que a gente estuda no modelo cartesiano, né? A nossa medicina, o Ocidente, ele é voltado só porque é físico e palpável, né? Tanto que quando eu dou palestra, eu sempre trago à tona esse exemplo aqui. Lembra, um tempo atrás, quando teve um projeto chamado Projeto Genoma? Vocês devem lembrar disso aí, tá? Depois, senão, vocês procuram na internet aí, Projeto Genoma. Os maiores cientistas, laboratórios, faculdades, universidades, todos trabalhando para pegar o DNA humano, o código de DNA e destrinchar ele, entender como funciona o negócio ali. Anos de pesquisa, bilhões de dólares, enfim, para eles chegar lá, resolver, entender algumas doenças, resolver algumas patologias e tal, mas chega num parágrafo da pesquisa que os caras escrevem, usam esse termo aqui. Cerca de 90% do DNA humano é considerado DNA lixo. Ou seja, para eles não tinha função. Como que 90% da genética que cria um ser humano, um ser físico, algo altamente elaborado é lixo? Não é. Entende? Só que são questões energéticas, inconsciente, energia, inconsciência, parte emocional, parte mental, que não entra para a nossa medicina atual, para a nossa ciência. A ciência que é só saber química, ligação aqui, se não der para me enxergar, pegar e mexer, não existe. Entendeu? Então a gente está trabalhando com todo um aspecto muito maior. As constelações, quando a gente pega e fala disso, quando o Michael dá esse exemplo aqui, né? Que eu olhei para trás e você pegou de um bisavô, teu irmão pegou do outro tio e tal. É justamente isso, é o que você foi lá e resolveu herdar. Né? Você, de alguma maneira você escolheu isso para você. Certo? Na realidade, porque a tua consciência individual precisava disso, né? A do teu irmão precisava de outra coisa. Ele teve outras experiências e você também teve as suas outras experiências, né? Exatamente. Nem os gêmeos vão ter as mesmas coisas. E toda exclusão, ela gera uma compensação, entende? Então, na visão das constelações familiares, por exemplo, eu vou dar um presentão para vocês, tá? Porque eu sei que isso é um padrão muito grande no povo brasileiro. Então, se você tem o que eu vou falar, ou se tu conhece alguém que tem, eu já vou te dar um presente. E aí se você quiser, você busca o resto. Vício é falta de pai no coração. Em algum momento, essa pessoa negou o pai, ok? Então, e aí, esta exclusão desse pai gera uma compensação. O que é essa compensação? É um vício. E na realidade, esse vício também é uma bênção. Porque essa pessoa só está viva porque este vício
traz o que ele precisa. Tapou o buraco ali. Tá tapando o buraco. Entende? Então, assim, pessoal, é muito mais profundo do que as pessoas imaginam, né? A questão do emagrecimento. Eu passei uma década nesse paradigma cartesiano de suplementação, alimentação, e vi que não teve sucesso. E eu falei, não, tem algo aí. E aí fui agraciado por descobrir que existe algo muito mais profundo. E a gente hoje acabou, né, desenvolvendo um método único no mundo inteiro, onde a gente sim consegue ir na origem desse problema, ok? E nós não usamos apenas as constelações, né? Nessa imersão, esse método ele traz o quê? Movimento sistêmico, que são as constelações familiares, os arquétipos, e a hipnose e as barras de Axis. E aí você deve estar pensando, como assim barra de Axis? Eles vão correr as barras na gente? Não. Quem é facilitador de barra sabe que existem alguns comandos específicos que existem para destruir, descriar as crenças que estão presentes nessas barras, né? E eu e o Calil, como, né, facilitador de barras também, a gente, né, fez um mesclado de todas essas ferramentas. Então, nessa imersão, né, você vai estar num método onde não existe lugar algum no mundo, né? Pode ter outras coisas distintas, mas esse movimento não tem, porque foi algo que nós dois desenvolvemos junto, né? E aí, dentro disso, eu vou dar de presente para vocês, né, um pedaço do meu curso online, que são os guias passo a passo para um emagrecimento consciente e alguns suplementos que vão te auxiliar não apenas no emagrecimento, mas também na tua qualidade de vida, saúde, desintoxicação, suplementos anti-inflamatórios e muito mais. E o que eu ia falar relacionado a isso? Você não vai precisar pegar consultoria comigo, porque nesse guia que eu vou passar do passo a passo é exatamente como eu trabalho. A metodologia que eu uso para montar a consultoria do meu cliente online de emagrecimento, eu vou passar o passo a passo para você, você vai saber como fazer, ok? E aí vou passar uma lista de suplementos onde também, se você, com a imersão, mais esse passo a passo e mais essa lista de suplementação, eu te dou certeza que você vai mudar não só o teu corpo, mas toda a tua vida. E daqui no mínimo 3 meses você vai olhar e vai dizer, caraca, Maico, que loucura que é isso. Você vai estar feliz, vai estar mais abundante. Tudo na tua vida vai estar melhor. Eu não vou te dizer que vai virar num mar de rosas, não, porque, minha gente do céu, a nossa cebola é bem grandinha. Eu já constelei, o Calil sabe, eu falo sempre, a galera se apavora, eu já participei de mais de 200 campos e fiz mais de 30 constelações. Então, só para vocês perceberem. Só que hoje a minha vida nem se compara. Tipo, hoje eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava ano passado, estou morando no meu apartamento, mobilei todo ele à vista, e enquanto ano passado eu morava com a minha mãe, né? Porque eu tive um problema de saúde em 2015 e fui obrigado a voltar a morar com ela porque naquele momento eu perdi tudo que eu tinha, literalmente. Fui internado, só não fui internado com as cuecas porque a madrasta, a minha ex-madrasta, me deu uns abrigos lá que a mãe dela fazia e aí eu fui internado com os abrigos artesanais que não eram meus, né? Joguei fora todas as minhas roupas, quebrei todo o meu carro e ainda internado com uma pá de dívida. Quando eu saí, tive que vender meu carrinho, que já não valia nada porque eu quebrei tudo, e para pagar um pouco das dívidas. Então, ano passado eu consegui quitar todas as minhas dívidas. Esse ano saí da casa da minha mãe, consegui, né, estar no meu apartamento, mobiliar todo ele e viver muito bem. E também me desprender dessa questão do corpo, porque eu não fiquei gordo. Mas eu também fui rejeitado quando eu nasci já. E aí a minha maneira foi entrar na musculação e usar hormônio. E essa foi a maneira que eu achei de ser grande, né? Ou seja, o bombado. Então, cada um acha uma saída, mas a grande maioria busca a questão do excesso de peso. Ok, pessoal? Boa. Olha aí, que presentões que o Michael vai dar. Eu não vou ficar para trás, eu vou dar presente para vocês também. Porra! Não, tá pensando. Pô, queria impressionar, pô. Você já é o tio Calil. Não ia dar, mas vou dar também. Aí, ó. Lembrei que tem um negócio bacana lá. O pessoal vai curtir. Tem um box de áudios que são bem legais, tá?
Esses áudios que eu tenho lá, vou dar para vocês aí, hoje ele está em R$ 97, eu vou liberar para quem participar da imersão. Beleza? Para quem participar da imersão. Além de tudo isso que a gente está falando da imersão aqui, né? Vai rolar ainda mais, tipo, para que a gente vai logo no final da live a gente vai passar para vocês aqui um link para vocês entrar num grupo que é dentro desse grupo que a gente vai falar sobre a imersão, tá? Valores, forma de pagamento, tudo mais e tal. E aí a gente vai ter algumas coisas ali para quem, tipo, os primeiros que pagar ainda vão ganhar barras de Axis e tal, mas se você fizer a imersão, eu vou dar para vocês, assim como o Michael vai dar esses bônus aqui, eu vou dar para vocês também, então, esse box de meditações de áudios do Hoje Melhor Que Ontem, tá? Ele tem blocos temáticos, são 5 ou 7 blocos que eu tenho lá. A gente tem, tipo, a cura com os antepassados, tem a cura da prosperidade, a cura da questão da saúde, a questão do amor e relacionamento. E cada um desses blocos aqui, eles são feitos em 3 áudios, tá? Onde, tipo assim, você vai ter uma oração que tu vai fazer toda manhã por 21 dias. Você tem um outro áudio que é uma questão de... Não fugiu a palavra aqui. Quando a gente fala para se empoderar, me ajuda aí. Um é oração, um é meditação guiada. Oi? Autossugestão? Autossugestão? Não? Não é bem Mantra? esse o nome aí. Mantra? Não, também não, porque ele é maior um pouco aqui. Pá. É um Mas presente. É como se fosse um mantra, tá? É um presente. Esses 3 áudios aí, né? Você faz por 21 dias cada um deles. Nesses 21 dias de manhã você faz a oração que está relacionada àquela área que está sendo trabalhada. No meio do dia você faz essa autossugestão aí, que é um outro nome que eu não lembro agora, tá? E à noite você tem uma meditação guiada, tá? Nesses 3 áudios aqui você tem de frequência de fundo uma frequência hertz de cura profunda. Enfim, ele é todo elaborado para isso, para durante 21 dias você trabalhar aquela sistemática do teu pessoal ali. Então vai entrar de bônus aí também para quem estiver com a gente. Beleza? E assim, eu tô feliz. Obrigado, Ana Cecília. Esse do meio são as afirmações. Tá. Ótimo. Eu tô feliz porque a gente está em 34 pessoas, né? E infelizmente temos apenas 25 vagas. Mas, porém, também temos a lista de espera que já foi feita anteriormente essa live, porque para as pessoas que entraram em contato com a gente, que queriam muito, e tem 18 pessoas nessa lista de espera, então agora eu já estou ficando preocupado de como que a gente vai fazer isso, né? Mas, enfim, o todo vai se manifestar aí, mas... Não, vai dar tudo certo. A gente, antes de fazer a live mesmo, só a hora que a gente postou avisando que ia ter a live, que ia ter, já veio gente no inbox falando, eu quero, me coloca na lista e tal, né? Então, por a pessoa ter tido esse ímpeto, essa atitude, obviamente, ela está numa lista ali, ela tem preferência, tá? Mas a gente vai passar o grupo do WhatsApp para vocês. Vai todo mundo que está interessado, vai para o grupo do WhatsApp. Os 25 primeiros que realmente efetivarem a matrícula, fizerem a inscrição, vão estar participando, tá? E também vai ser tranquilo, porque aqui na live tem gente que é de Floripa, tem gente que é de outras cidades e tal, né? A gente já vai colocando 25 que é dessa imersão de Floripa, 25 a gente já vai organizando para outra imersão e tal. E se porventura não puder entrar na primeira, tu já fica como primeiro na próxima. E em paralelo a isso, tu já vai ganhar esse bônus do Michael, o bônus meu, que vai dar pra você ir trabalhando isso aí. Quando você terminar de trabalhar isso aí, já chegou na tua imersão também, tá tudo certo. E aí o link eu acho que a gente deixa na bio lá do meu Insta, que tem o Linktree, ou no teu tem também? Eu vou colocar também, eu vou fazer isso. Deixamos nos dois, né? Colocar... Aí quem quiser vai na bio do meu Insta, do Kalil, e aí vai ter você entra na bio, vai abrir várias abinhas, né? Vai ter, e aí você vai na abinha link para a inscrição da imersão. Aí vocês vão clicar e vocês vão entrar num grupo fechado do Instagram, do WhatsApp, onde só a gente vai falar, mas nós iremos nos manifestarmos apenas quarta-feira ao meio-dia. Então vocês entram, não tem conversa, né? E aí na quarta-feira a gente antes vai fazer o sorteio de uma imersão gratuita, né? Porque eu acho que isso faz parte da nossa filosofia também, né? Quando a gente chama isso de Satkarma, é que quando você faz isso, você não é mais um karma, é um Satkarma, né? Então, como a gente tem muito essa filosofia, a gente também está presenteando alguém que será sorteado, né, na quarta-feira, antes de a gente abrir as inscrições para
para essa imersão. Então, tipo, você clica lá, entra e espera, e aí na quarta, deixa ligado o sininho, né? Porque a gente só vai falar na quarta-feira. E aí na quarta-feira a gente traz as informações da inscrição. Já temos 18 pessoas que estão na lista de espera, então antes de a gente abrir as inscrições para vocês que vão estar nesse grupo, a gente vai passar para o pessoal que está na lista por uma questão, né, de ordem e também respeito a eles que entraram em contato antes.